Bom dia a todos, é com muito prazer que nós retornamos aqui para mais uma TPC de linguagens e suas tecnologias, com a equipe de linguagens do Núcleo Pedagógico da DE de São João da Boa Vista. Hoje nós voltamos, então, e quem vai estar participando aqui da conversa junto conosco são os PCNPs Sérgio e Gisele. Tá ok? Que vão falar um oizinho para vocês aí. Vamos lá, Sérgio? Vamos lá, bom dia, pessoal. Que bom, vamos lá, né? Para mais um trabalho, mais uma manhã de ATPC, tá? Espero que seja produtiva e proveitosa, tá bom? Então, até já. Vai lá, Gi. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele, eu sou PCNP de Educação Física. É um prazer estar com vocês. Espero que seja muito proveitosa essa TPC. Até daqui a pouco. Pode continuar, Maria. Bom, então, gente, lembrando que para essa reunião de hoje, nós ainda temos participando, não aqui na conversa, mas no chat, os PCNPs Roberta e Luiz Cláudio. A Roberta é PCNP de arte e o Luiz Cláudio é PCNP de língua portuguesa e ensino médio, que estão também, fazem parte também da equipe de linguagens e estão contribuindo conosco aí também no acompanhamento do chat. E não podemos esquecer também do PCNP Carlos, que fica no suporte, que sem ele a gente não estava aqui, porque é essencial para o nosso trabalho, né? Para a transmissão das nossas reuniões para todo mundo aí, para todos os professores. Bom, continuando, vou lembrar a todos que o material, todo o material que nós utilizarmos aqui na reunião, os slides do PPT, os textos utilizados, o livro, tudo que a gente falar sobre vai estar constando lá na bibliografia para vocês procurarem, né? A fonte está lá, mas também é importante dizer que nós vamos enviar o material para vocês de muitas coisas que a gente for citando aqui, tá bom? No final da TPC, vocês vão ter uma avaliação para responder. A gente vai lembrar no finalzinho, quando estiver acabando, a gente vai lembrar vocês de não esquecerem de responder a avaliação, que é muito importante, onde vocês vão poder colocar sugestões que vocês tenham de novos temas, dúvidas que ficaram ainda, para a gente poder conversar. E daí, ali vocês podem entrar em contato conosco. Lembrando que nós estamos sempre à disposição, todos nós estamos sempre à disposição, no núcleo pedagógico, lá na diretoria de ensino. No último slide do PPT, até tem os e-mails de contato e os telefones para vocês nos localizarem e para a gente conversar. Qualquer coisa que vocês precisem, a gente está totalmente à disposição, ok? Pedimos também mais uma coisinha, que vocês possam pôr as contribuições aí no chat de vocês. Tudo que vocês quiserem conversar, sugerir, perguntar, aproveitem aí o chat para a gente ir conversando hoje durante o nosso encontro, ok? Vamos continuando, então? Podemos ir para o próximo slide? O título, o tema do nosso encontro de hoje é Metodologias Ativas e Educação Híbrida. E para iniciar essa reflexão e essa conversa, o nosso estudo, nós temos aqui uma citação do Morin, que é um estudioso que vai aparecer, um teórico que vai aparecer em muitos momentos da nossa conversa, porque ele fala muito sobre esse tema que nós vamos trabalhar hoje, né? Todos os estudos dele são muito pertinentes ao assunto que nós vamos abordar aqui hoje. Então, essa citação a gente achou bastante interessante para compartilhar com vocês. A integração cada vez maior entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo e trazer o mundo para dentro da escola. Morin, certinho? Então, vamos para o próximo. Para iniciar a nossa conversa, vamos contextualizar, então, o motivo, por que nós achamos interessante trazer esse primeiro tema aqui na nossa TPC. Então, vamos
juntos ler aqui. Em virtude do planejamento 2021 da IFAP ter trazido na pauta a questão do ensino híbrido, vocês se lembram, lá no comecinho ali de fevereiro, que fizeram os encontros de planejamento, né, da IFAP, SEDUC IFAP, foi trazido à tona esse tema, né? Então, a equipe de linguagens e suas tecnologias da DE considera importante o aprofundamento no estudo do tema junto aos professores, propiciando a realização dessa formação na TPC, pensando na forma que foi apresentada pela SEDUC-EFAP. Como foi uma forma apresentada mais superficial, vamos dizer assim, a gente achou interessante dar uma aprofundada, conversar um pouquinho, estudar um pouquinho juntos. Então, acreditamos que essa formação poderá estimular e apoiar os professores na elaboração de aulas mais interessantes e diversificadas em sua prática pedagógica, tornando-a dinâmica e produtiva. É o que nós esperamos ao final dessa reunião, tá bom? Próximo. Então, aqui temos os objetivos do nosso encontro. O que a gente pretende, ao final, ter alcançado ao final da nossa reunião? O primeiro, refletir sobre as mudanças ocorridas na educação com a quebra de paradigma do papel do professor no processo de ensino e aprendizagem. A gente vai traçar um paralelo sobre o papel do professor no ensino tradicional e agora com as metodologias ativas sendo colocadas em prática por todos, né? Principalmente após o início da pandemia, a forma que o ensino híbrido, o ensino remoto, a força que ele tomou e a importância que ele está tendo em todo o processo de ensino e aprendizagem para todos nós, né? Segundo objetivo, apresentar e conceituar junto aos professores metodologias ativas e ensino híbrido. Terceiro objetivo, apoiar os professores da rede estadual na articulação das atividades presenciais e remotas. E, finalmente, mostrar ao público presente a importância das metodologias ativas e ensino híbrido no contexto de aulas remotas. Então, vamos juntos. Para começar a falar um pouquinho sobre esse tema, a gente trouxe aí uma figura, uma imagem, entendendo o aluno do século XXI e como ensinar a essa nova geração. Então, a gente pensar um pouquinho juntos, a gente fazer uma reflexão breve aí, de quem são esses alunos, quem são os nossos alunos, né? Onde eles vivem, qual é o entorno deles? Nós temos na nossa diretoria de ensino 15 municípios e 69 escolas, então nós temos realidades muito distintas e realidades de aprendizado muito distintas, alunos com realidades muito distintas, certo? Então, a gente pensando onde eles estão, em que comunidade eles estão inseridos, pensar como é essa nova geração, que é o mais importante, né? Essa geração que a gente está conhecendo e trabalhando agora na nossa sala de aula, como é ela? E, principalmente, se a gente for fazer essa reflexão, muita coisa a gente sabe, né? Ele não tem interesse, ou ele tem dificuldade de acesso às tecnologias. Esses são pontos que a gente conhece. Mas, como tudo que acontece, em todo lugar que ele está inserido, como tudo isso vai refletir no processo de ensino e aprendizagem dele. É isso que a gente quer conversar com vocês. Como eles aprendem, certo? Então, o como eles aprendem é que vai mostrar para a gente como nós podemos ensinar essa nova geração. O processo de ensino e aprendizagem está tão, assim, tão junto tudo isso, a aprendizagem, a ensinagem, são tão unidas e tão inseparáveis que é impossível a gente saber como vai ensinar se a gente não souber como eles aprendem. Vocês concordam comigo? Gostaríamos que vocês pusessem aí no chat como vocês acham que eles aprendem. Como vocês acham que o professor pode ensinar essa nova geração? Que é essa perguntinha, essa frase que está aí na imagem, como ensinar essa nova geração? O que vocês acham
que o professor que está na sala de aula pode fazer para essa geração nova? Vamos pensar juntos um pouquinho? Então, vamos para o próximo slide para entender um pouco sobre geração, né? Então, a gente perguntou como ensinar essa nova geração, o que são as gerações, né? Então, gerações são definições sociológicas, né? Para as pessoas, os estudiosos dividiram entre faixas, vamos dizer assim, e aí nós temos as faixas mais recentes, que são as gerações aí que estão na figura que vocês podem visualizar. Então, aí nós temos a geração dos veteranos, que são aqueles com mais de 61 anos. E abaixo da figura aí, das pessoinhas, vocês vão ver que tem algumas características relacionadas a essa geração. Então, a primeira ali dos veteranos, a segunda dos baby boomers, e aí nós temos aí a idade aproximada, né, de 46 a 60 anos, os baby boomers, e as características deles: grande dedicação ao trabalho, capacidade para fazer carreira, compromisso. Depois vem a geração X, mais ou menos por volta de 35, 45 anos. Então, as características dessa geração: a mente aberta para a diversidade, cidadãos do mundo, competitivos. E a geração Y, cultura de interatividade, tendência à mobilidade no trabalho, são reivindicativos e com grande consciência social. Então, se a gente parar aí na geração Y, a gente vai entender um pouquinho e perceber que os professores, nós, estamos inseridos em alguma dessas gerações aí, certo? Todo mundo que está na sala de aula provavelmente está inserido aí na geração Y, X, Baby Boomer ou veterano. Nós temos professores com todas essas idades trabalhando ativamente na sala de aula. E como que isso, como essas características de cada um são reais e podem refletir no nosso trabalho de ensino, na nossa prática pedagógica. Por quê? Porque daí quando os professores que são dessas gerações, vão encontrar o aluno ali, por exemplo, dessa geração Z, que está no cantinho esquerdo, que são alunos até 23 anos de idade, a gente vai encontrar uma geração crítica e seletiva, uma geração de nativos digitais, que se eles não nasceram já mexendo com a tecnologia, pelo menos eles desde muito pequenos têm acesso à tecnologia, ao celular, né, ao computador nas escolas mesmo, e muitos são autodidatas online. Muitos alunos, o professor está explicando e eles já estão ali com o celularzinho e já procurando. Muitos alunos já têm essa postura, né? Então, o que vai acontecer aí? Vão surgir os conflitos entre as gerações. Aqueles professores que têm um outro pensamento mais tradicionalista, mais clássico, eles vão falar assim, mas na minha época eu não tinha esse aluno com o celular na mão que ia me questionar. Na minha época não era dessa forma. Na minha época, no meu tempo era diferente, e era mesmo. Então, o que a gente vai pensar aqui, propor aqui, é essa reflexão de, na minha época era diferente, com certeza, né? E na época de muitos de vocês, eu acredito que seja também, tenha sido também. Mas, será que se eu continuar trabalhando como era naquela época, eu vou conseguir acessar esse aluno? Eu vou fazer com que esse aluno aprenda? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, e vocês podem colocar as contribuições no chat, tá? Mas aí não para aí, né? No próximo slide, a gente vai ver que a geração, não para na geração Z. Olha aí, a gente tem uma linha do tempo, né? Que bate aproximadamente com aquelas idades que eu falei daquelas outras, das gerações anteriores, né? Mas aqui a gente vai focar um pouquinho na geração Z e na próxima que já está chegando, que é essa geração alfa. Essa geração alfa, a geração Z é até 23 anos. A geração alfa, que já está chegando, são os nascidos a partir de 2010, é composta por crianças que desde muito pequenininhas já estão inseridas
num cotidiano, num dia a dia recheado de tecnologia. Todo mundo deve ter ou uma criança em casa, ou um sobrinho, ou uma criança que conhece, filho de um amigo, que já ou presencia, às vezes, quando sai, vai no restaurante, a gente já pode ver as crianças com um iPad, com um tablet, com um celular na mão, e ouvindo ali o Mundo Bita, aquelas musiquinhas, aqueles joguinhos, criancinhas de 1, 2 anos, que já sabem subir a tela do celular. Então, essa geração alfa é mais ainda, essa é nativa online, essa vai ser muito mais autodidata online do que as anteriores. Então, como nós, como professores, vamos nos adaptar a essa geração? Pode dar mais um clique aí que vai aparecer uma... Isso, obrigada, Carlos. E a geração alfa são aquelas criancinhas que eu falei com vocês. Então, como isso vai influenciar nós, professores, no nosso trabalho de ensino, na nossa prática pedagógica? Como isso vai influenciar e como nós podemos fazer para acessar esses alunos para que o processo de aprendizagem deles ocorra de uma forma leve e fácil, e que eles estejam conectados conosco nesse processo, certo? Então, a gente vai conduzir a nossa reunião hoje pensando, levando bastante isso em conta. E é por isso que a gente trouxe as metodologias ativas de ensino híbrido, que é uma orientação da SEDUC, né, da EFAP, mas principalmente é uma necessidade atual para que a gente consiga acessar esses alunos. E as metodologias ativas, o Sérgio vai aprofundar um pouquinho conosco, tá bom? Muito obrigado, passo a palavra para o Sérgio. Olá, vamos lá, então. Aqui, abrir o microfone, a câmera, ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, inicialmente, vamos explorar um pouquinho essa imagem, que ela é bastante significativa, né? Porque ela vem ao encontro do que a professora Maria Silvia acabou de nos falar, né? Que o aluno agora, ele é autodidata, ele é nativo digital, ele é o protagonista, né? E assim, as orientações, os documentos da SEDUC também nos trazem para formarmos um aluno protagonista, autônomo, enfim. Então, olha aqui. Olha a figura do aluno, onde está, né? E a figura aqui, ó, do professor. Tá? Antes seria o contrário, concorda comigo? O professor estaria ali no meio e o aluninho em algum, né, do lado ali. E agora não, o estudante está no centro e tudo em volta, incluindo o professor, né, vai colaborar para a aprendizagem dele, né? Então, vamos lá. Então, o professor está ali, né, uma engrenagem importante, né? Ele é o facilitador, ele é mediador, né? Então, ele administra ali os espaços de aprendizagem, porque antes, né, era aluno lá na carteira, nuca a nuca, né? E agora mudou. Agora os espaços são diferentes, mesmo dentro da escola, né? É para a gente explorar outros espaços e, na atual conjuntura, fora dela, né? Isso muda toda a cultura escolar, vem mudando toda a nossa cultura escolar, que é uma engrenagem também que está ali, fazendo funcionar. Com tudo isso, nós partimos lá para a autonomia do aluno, e isso vai gerar autonomia para o aluno, né? Com uma cultura escolar diferente, o professor como mediador, né? E o aluno em espaços diferentes, ele vai administrar esses espaços e tempos, né? E a tecnologia está embrenhada em tudo isso, que a gente sentiu na pele, quem era tecnológico já estava mais familiarizado, né, os professores, e quem não era, nós precisamos, né, entrar de cabeça no ano passado, né, nessa questão. E nós não podemos deixar, né,
a avaliação, que é uma engrenagem também importante, e ela também mudou. Era uma avaliação mais somativa, e agora é uma avaliação mais, ela é global, né? Ela é formativa. Então, vamos lá, Carlão, pode passar. Então, esse slide, ele representa bem os nossos, o slide anterior representa bem os nossos aluninhos aí, da geração Z e Alfa, né? Que é o nosso foco aqui. Então, vamos lá, vamos conceituar um pouquinho. Metodologias. Então, metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e de aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas. Ótimo, já traz para nós que são abordagens técnicas, concretas, específicas, já fala em abordagens diferenciadas, beleza. Mas ainda fica com o foco no professor, né? Nós podemos entender, né, pelas entrelinhas, que ainda o foco está no professor. Agora, as metodologias ativas, olha lá, são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas no mundo conectado e digital expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos com muitas possíveis combinações. Certo? Aqui, então, nós podemos já perceber, né, que o aluno, né, ele já deve participar de todo esse processo, já não é centrado mais só no professor, ok? Pode seguir, Carlão. Tá caindo meu fone aqui toda hora. Olha lá. Uma outra imagem, embora ela seja simples, mas nós consideramos ela também significativa, né? Porque vem ao encontro de tudo que a Maria Silvia nos contou lá no início, né? O professor, ele era transmissor, e agora o professor, ele precisa ser um professor facilitador, mediador. Então, essa mudança de paradigma, ela é necessária, né? Vem sendo, né, urgentemente necessária para a gente alcançar e colaborar com a aprendizagem dos alunos, né? E na aprendizagem das habilidades que a gente fala tanto, né? Então, essa imagem, ela é simples, ela é bastante significativa, e eu até diria, pegando uma fala da nossa querida Indira, que é o pulo do gato, né? Se o professor, ele tem esse olhar, né, essa sensibilidade e essa tranquilidade em trocar de papel, de ser o professor apenas transmissor, mas um professor mediador, facilitador, é super positivo, né? Para ele, tá? Vão ser aulas mais tranquilas, os alunos podem estar mais engajados, né? E para o aluno vai ser mais significativo, o aluno vai ter mais interesse, tá ok? Pode passar, Carlão, obrigado. Olha lá, nós trouxemos aqui algumas diferenças, então, tá? Então, na aprendizagem tradicional e a aprendizagem ativa. Olha lá, na aprendizagem ativa, que a gente acabou de ver, o professor é mediador, o aluno é ativo, a avaliação é por competências e habilidades de diferentes modalidades. Antes, era uma avaliação uniforme, rígida, a prova pela prova, né? Agora não, a avaliação ela é global, ela é formativa, e as avaliações precisam ter diferentes modalidades, até uma autoavaliação, né? Do professor, do aluno. Valorização dos conhecimentos prévios, que a gente fala tanto, né? Considerar os saberes do aluno. O que o aluno não sabe, a gente sabe.
Mas o legal é pesquisar e conhecer o que o aluno sabe, né? Vamos lá. O ensino e aprendizagem multissensorial em diferentes espaços e tempos, né? Antes a aprendizagem era centrada só lá na escola. Vai para a escola, aprendeu, saiu da escola, acabou. No máximo, né, no mínimo, sei lá, tinha uma tarefa de casa, né? Mas a aprendizagem agora ela é multissensorial, ela deve extrapolar, né? Tem que continuar em casa, em outros espaços, em outros momentos. E a flexibilidade cognitiva e da meta-reflexão. Antes eram modelos mentais rígidos, com automatismos, né? Lembra da decoreba, né? Nós aqui, eu que sou um aluno dos anos 80, o professor me dava 20 questões, dava um questionário com 20 questões para cair 10 ou 5, né? E agora não, né? Agora precisa colocar esse aluno aí para ser protagonismo, autônomo, para ele refletir, né? E além. E a formação reflexiva e a formação reflexiva e crítica, né? Antes era cobrado só o que foi passado, né? O professor passava aquele conteúdo, depois cobrava com algumas questões, tal, e só, né? Agora precisa ir além, fazer o aluno refletir sobre o que ele aprendeu ou o que ele não aprendeu, né? Isso ajuda bastante também para o professor rever as suas práticas, enfim. Vamos lá, Carlão. Então, para a gente concluir essa parte das metodologias ativas, olha lá. Morin, ele já pegou lá, olha que não é novo, né? Metodologia ativa não é novo. Em 1950, Dewey trouxe, Freire em 96, Ausubel em 80, Rogers em 73, Piaget em 2006, Vygotsky em 98, Brunner em 76. Então, entre tantos outros, de formas diferentes, tem mostrado como cada pessoa, criança ou adulto, aprende de forma ativa. Sim, né? A gente aprende fazendo, a gente aprende de forma significativa, que nos faz sentido. A partir do contexto em que se encontra, do que lhe é significativo, relevante e próximo ao nível de competências que possui. Lembra que eu falei? Para aproveitar os saberes dos alunos, valorizar a habilidade que ele tem, né, a competência que ele tem, e partir dali. Morin diz isso também, tá? Então, dentre os projetos, as propostas didáticas e práticas pedagógicas envolvendo as metodologias ativas, está o ensino híbrido, tá? E para isso... Posso complementar uma coisinha? Pode complementar. Interrupção aí, você está no raciocínio e eu te interrompendo. Imagina. Posso complementar uma coisinha? Pode. Eu me lembrei agora que quando nós estávamos preparando, elaborando aqui a reunião, né, o material para vocês e conversando sobre isso, no momento que o Sérgio comentou isso, como está no slide aí, como cada pessoa aprende de forma ativa, eu me lembrei do aprendizado de uma segunda língua, de um segundo idioma, né? Aqui no nosso caso, na nossa diretoria, nós temos os CEL, Centros de Estudo de Línguas, que os alunos aprendem inglês e espanhol. E no regular nós temos o inglês, né? Então, quando fala assim, aprender uma segunda língua, o aprendizado de forma ativa é muito levado em conta, porque como o aluno vai aprender uma segunda língua, se para ele isso não tiver significado, isso não for relevante, na hora que um aluno demonstra interesse, quer aprender uma segunda língua, ele já relaciona geralmente com, por exemplo, o uso da segunda língua no videogame que ele está jogando, nas músicas que ele está ouvindo, nos filmes que ele está assistindo, em inglês, na Netflix, né? Então, isso daí, tendo significado para ele, sendo relevante, ele vai se envolver muito mais no processo de aprendizagem dele. E é isso que o Sérgio acabou de falar, a forma ativa de aprendizado.
Essa formativa, obviamente, não é só para o aprendizado de uma segunda língua. Ela vai... isso pode ser transportado, esse raciocínio pode ser transportado para todas as áreas, né, para todos os componentes curriculares. Tendo significado e sendo relevante, o aluno vai aprender de forma ativa e de forma muito mais proficiente. Certo, Serginho? Voltando para você. Muito obrigado, Mary, pela contribuição. Exatamente. Né? Então, vamos lá. Então, para concluir, então, dentro essas práticas metodológicas, envolvendo as metodologias ativas, está o ensino híbrido, que a PCNP Gisele vai nos contar um pouquinho mais agora, tá? Até já, pessoal, depois eu volto aqui. Até já. Vai lá, Gi, brigadão. Obrigado, Sérgio. Maria, voltando lá um pouquinho, Carlão, por favor, lá no ensino híbrido. Isso. Bom, então, eu vou falar um pouquinho para vocês, refletindo aí sobre o que a Maria Silva e o professor Sérgio falaram, né? Quantas mudanças, quantas transformações, quantos novos modos de ensino e aprendizagem, né? Então, eu vou contribuir um pouquinho aqui com o ensino híbrido. Isso também não é novo, tá? Parece que ele surgiu aí com a pandemia, mas ele já existia. Muitos de vocês já aplicavam, às vezes nem sabia que era ensino híbrido, bom? E para os professores novos que estão chegando agora, que ainda não conhecem, eu vou conceituar um pouquinho melhor. Então, o ensino híbrido na educação, ele acontece vários tipos de mistura, né? É uma educação híbrida de saberes e valores, quando integramos várias áreas de conhecimento, no modelo disciplinar ou não, de metodologias, com desafios, atividades, projetos, games, grupais, individuais, colaborativos e personalizados. Também falamos de tecnologias híbridas, que integram as atividades da sala de aula com as digitais, as presenciais com as virtuais. Então, o que esse conceito aí, que todas essas palavras aí vêm nos dizer, né? Que essa é mais uma estratégia pedagógica, no qual os estudantes, eles aprendem em momentos presenciais, offline, e momentos digitais. Esses momentos digitais pode ser em casa ou pode ser em qualquer outro ambiente, às vezes até mesmo dentro da escola. Então, o professor dá lá uma parte dentro da sala de aula e a outra parte lá na sala de informática. Então, isso é um ensino híbrido, né? Ele tem horários offline, horários online, certo? Bom, então, isso também não é uma novidade, porque no planejamento, lá no dia 4 de fevereiro, já teve uma explanação sobre esse tema lá na SEDUC, né, lá no Centro de Mídias para vocês. Então, lá foi passado de uma forma mais rápida, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas mesmo assim, ainda tem material aí onde vocês podem estudar um pouco mais e estar aplicando essas metodologias aí, esse tipo de ensino aí dentro da sala de aula, tá bom? Então, o ensino híbrido, ele não veio com a pandemia, ele já existia, só que ele intensificou agora, né, gente? Agora, quem não tinha nada, nenhum conhecimento, nenhuma afinidade com a tecnologia, se viu obrigado aí a se adaptar para poder fazer parte desse contexto, né? Não teve como dissociar isso. Então, por favor, Carlão, pode passar? Isso. Aqui tem uma explicação, tá? O que é o ensino híbrido, né? O ensino híbrido, então, é uma metodologia que ela se mescla, né? São as oportunidades de aprendizagem em ambientes presenciais e ambientes não presenciais, como eu acabei de explicar, né? A fim de melhorar a experiência do estudante com o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, como a gente acabou de falar e refletir sobre tudo isso, se esse nosso aluno, imagina lá aquele aluno de 6º ano, né? Se ele está tão inserido nesse ambiente tecnológico, como que a gente vai fazer para ele uma aprendizagem, um ensino tão tradicional como nos anos lá de 1980 ou sei lá o quê, né? Então, não dá, a gente precisa acompanhar as gerações, né? Senão a gente vai ficando para trás. E esse ensino, ele não está de passagem, ele veio para ficar. Então, a gente é que tem que se adaptar a ele, conhecendo, né? E quanto a geração mais antiga, mais dificuldade tem, mas se você não se opor a isso,
você vai ver que você vai aprendendo e vai ficando mais tecnológico, né, e vai até gostando aí desse novo modo, né? Então, esse ensino é uma aprendizagem, é um processo contínuo, a gente vai perceber que não existe uma forma única de ensinar, tá? Existem muitas formas de ensinar, essa é apenas mais uma, e que é uma estratégia que ela vem para nos auxiliar, certo? Então, pode passar, por favor, Carlão. Aqui tem os benefícios. Então, eu gostaria de apresentar, mas por que que eu vou ter que fazer esse ensino? Que isso vai me auxiliar? Isso realmente é eficaz? Vai me beneficiar? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso aí. Então, o ensino híbrido, ele permite aulas mais dinâmicas, mais acessíveis, mais flexíveis, né? O aluno, ele escolhe o seu caminho de aprendizagem. Então, o que a gente pode concluir aqui é que aquela história de ficar lá 45 minutos, 50 minutos dentro da sala, uma aula inteira copiando, né? Ou então, os alunos todos em silêncio enquanto o professor passa lá a atividade. Isso aí, gente, alguns momentos podem até acontecer, mas isso já caiu por terra. Agora a gente precisa usar o nosso momento ali presencial para tirar dúvida, para fazer atividade, para poder se aproximar mais dos nossos alunos, para poder detectar quais são as habilidades que eles dominam, que eles não dominam. E essa parte que é necessária de fazer, de copiar, essa parte mais passiva, a gente pode deixar para um outro momento, né? Enquanto ele estiver lá em casa, que ele não tiver a internet, que ele tiver que copiar lá um texto, ou sei lá, fazer alguma outra coisa que o professor sugeriu, ele pode deixar para um outro momento, né? Então, as aulas, elas ficam muito mais dinâmicas, certo? Esse ensino, ele também promove uma formação mais integrada do aluno, né? Ele se completa e o aprendizado é colaborativo. O que quer dizer com esse aprendizado colaborativo? Significa que não adianta nada o professor ser todo tecnológico, todo ativo, se o aluno, ele não faz a parte dele, né? Então, ele fica ali apenas ouvindo e ele não participa. A gente tem também que mudar essa ideia dos nossos alunos. Ele participa. Ele faz parte do processo, ele vai trazer informações, né? Então, ele colabora com o processo ensino-aprendizagem, certo? Outro ponto, o ensino híbrido, ele valoriza as relações interpessoais. O aluno, ele se prepara em casa e, assim, ele aproveita melhor o tempo que ele tem disponível com o professor, que eu falei lá em cima. Se ele fez toda essa atividade, já foi feito todo esse processo que é mais demorado lá em casa, quando ele chega, ele tem mais tempo, então o professor consegue trabalhar mais próximo a ele, o professor consegue saber quais são as limitações de cada um, também consegue saber quais são as potencialidades, o que ele pode valorizar em um, o que ele pode valorizar no outro, né, e dessa forma ele começa a replanejar as próximas aulas. Então, esse método não funciona bem, eu vou ter que fazer uma outra coisa porque ele tem dificuldade. Aquele ali, não, ele já é mais ativo, eu posso usar ele para fazer ali uma explicação, uma explanação, né? Então, eu começo a detectar individualmente o meu aluno. O que eu posso aproveitar de cada um, quais são as limitações de cada um, que é tão importante nessa fase que a gente está trabalhando com habilidades, né? Outro ponto é que amplia a oportunidade para a educação personalizada, ajudando o educador a entender o ritmo de cada aluno, que eu acabei de falar. Se você conhece bem, se você está próximo, você sabe o que cada um tem de bom, o que cada um tem de limitação, certo? Então, ele vai atender a necessidade de cada aluno, porque as salas sempre são grandes, né, a gente sempre tem bastante conteúdo. Então, se eu aproveito melhor esse tempo dentro da sala com o meu aluno, eu consigo atender a necessidade que cada um tem, né? Não é fácil essa tarefa de professor, né? Mas vocês fazem isso muito bem, sempre fazem, né? E o último ponto é que representa uma forte tendência educacional, porque a inovação é resultado de troca de ideias, e é o que eu acabei de dizer, né? O que vocês aprenderam lá atrás, as gerações que são mais antigas, tudo aquilo lá, na minha época, como o Sérgio citou aí, na minha época não era assim, graças a Deus, tudo muda, tudo passa, né? Tudo evolui. Tem os seus lados bons, tem os seus lados ruins também, mas a tecnologia, ela veio só para melhorar o nosso ensino-aprendizagem, né? Então, a gente tem que aproveitar aí essa tecnologia, aproveitar, abrir a nossa cabeça, aceitar isso
e aprender, agora a gente tem lá o professor dentro da escola, né, específico para ajudar a gente nessa parte, então aproveitar o máximo que a gente pode e não ter medo, e principalmente porque errar faz parte. Olha, eu não estou conseguindo, é difícil, eu já fiz 10 vezes e dá errado, mas você continua fazendo que vai dar certo, você vai conseguir, e daqui a pouco você vai ver que fazer aquilo era simples. Lembra lá no começo da pandemia, como a gente sofria, né, para poder fazer alguma coisa relacionada à tecnologia? E hoje todo mundo já está aí fazendo tudo numa boa, sem preocupação. Mas aí, a hora que você acha que você está dominando tudo, aparece uma coisa nova, né? E aí você, não, Margarida, mas agora não, isso aí eu não vou saber. Daqui a pouquinho você já vai entender. Então, a gente tem que estar aberto a novos aprendizados, e isso veio para ficar. Algum amigo aí quer contribuir com alguma coisa? Ô, Gi, eu queria só complementar ali, Pode falar, Sérgio. vamos lá, quando o aluno, quando você fala que aquele primeiro permite aulas mais dinâmicas, acessíveis, flexíveis, e o aluno que escolhe o seu caminho de aprendizagem. Sim, o aluno escolhe, mas o professor ainda ele vai supervisionar, né, essa escolha. Ele não, claro que não vai ser um oba-oba, não é, gente? Aqui nós temos escolas que atendem os 3 segmentos, né, anos iniciais, precisam de uma supervisão maior, né, e o nosso foco, que é Fundamental 2 e o médio, ainda também precisa de uma supervisão, né, que o professor fique ali, ele vai colocar uma data inicial de pesquisa, uma data final, vai colocar uma data de entrega, né? Então, quando diz ali que o aluno escolhe o seu caminho de aprendizagem, tudo bem, mas o professor ainda precisa que dar umas dicas de bons sites, de boas fontes, de boas pesquisas, né? Tá ok, gente? É só isso, gente. Só porque ainda, mesmo que seja, né, que ele escolha o caminho, já vai soltando um pouco mais, né? Mas ainda sob a supervisão do professor, ok? Só isso. Obrigado. Muito bem lembrado. Eu vou até completar aí essa sua fala, Sérgio, que o ensino híbrido, ele tem um outro nome lá na universidade, que ele chama semipresencial. É a mesma coisa, vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar aí. Só que o nosso aluno lá universitário, ele é maduro, né? Então, ele sabe que se ele não fizer, ele vai ter lá as consequências. O nosso aluno pequenininho de 6º ano, 7º ano, 9º ano, o ensino médio ainda não tem essa maturidade, né? Então, está aí a importância do professor estar seguindo, orientando, norteando para onde esse nosso aluno vai, não pode deixar solto, né? Porque eles ainda não têm essa maturidade, né? Mas quando eles chegarem lá na universidade, eles já vão conseguir fazer isso, com certeza, com muito empenho aí, né? Com muito sucesso. Então, é claro que o professor sempre é o mediador, o professor nunca pode deixar tudo à vontade, mas ele vai aprender aí junto com o seu aluno que as coisas têm que ser ativa para os dois, né? A aprendizagem tem que ser ativa para os dois. A participação, nada imposto, né? Tudo criado, por quê? Porque senão a gente cai naquele processo lá que a gente falou, que acaba ficando insignificativo. O aluno fala, mas por que eu tenho que aprender isso? Não vou usar isso nunca na vida, né? Então, para ter esse significado, é importante o professor colocar sempre o aluno junto ali nas decisões do que vai fazer, né? Como vai fazer, deixar o aluno participar, né? Então, é sobre isso que vocês precisam refletir um pouquinho mais, né? Então, agora nós vamos para o próximo slide, e aqui vai mostrar um pouquinho na prática como isso acontece, tá? E aqui tem vários exemplos do que é o ensino híbrido, né? Alguns modelos aí de rotações para ser utilizados. Aqui, esses modelos que estão citando, eles estão disponíveis lá no material. Não vai dar para a gente falar de todos eles, porque são muitos detalhes. A gente até pode, numa próxima TPC, entrar mais, explicar melhor, para que vocês consigam adaptar isso à realidade de vocês. Hoje, a Maria Silva vai falar um pouquinho sobre a sala de aula invertida. Eu vou apresentar um outro e o Sérgio mais um, para vocês terem uma ideia de como fazer. E aí, em um outro momento, a gente aprofunda mais, se isso for necessário, tá? Então, tem um livro aqui que o Sérgio vai mostrar para vocês, que é o livro que tem todos esses modelos de rotação. Sérgio, você pode mostrar para eles aí o livro? Sim, já está aqui em mãos. Fazer a nossa parte, né? As meninas, os meninos da sala de leitura, né?
Então, a nosso momento de indicação literária tá aqui, ó, né? Nós nos embasamos nesse livro, ela tem até a imagem que nós pegamos aqui. Esse livro aqui, pessoal, ele é excelente, tá? Olha lá, é o Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. E ele tem pedigree, tá? Porque ele é fruto das reflexões de coordenadores e professores que participaram do grupo de experimentações Ensino Híbrido, desenvolvido pelo Instituto Península da Fundação Lehman. Essa obra, além de discutir o que é o ensino híbrido, ela nos traz exemplos que a gente gosta muito, né, das modelizações, e ela fala aqui, ele mora, até separei aqui, ó, um modelinho, agora que fala, estão em plano de aula lá, modelinho aqui de plano de aula de sala de aula invertida, de rotações. Então, é um livro bem legal e nós nos embasamos bastante nele, tá bom? Fica a dica, a fonte vai estar depois lá nas referências, tá ok? Obrigada, Gi. Abraço para as meninas aí, pessoal da sala de leitura. Então, vamos lá. Então, para retomar e fechar esse slide aqui, para a gente acabar com esse tema de ensino híbrido, a adoção do ensino híbrido, ela exige que seja repensada, né, uma organização da sala de aula, uma elaboração do plano pedagógico e a gestão do tempo na escola. Então, com uma geração tão tecnológica, não faz sentido o professor continuar trabalhando, né, da mesma forma que ele trabalhava lá no século passado. Então, vamos lembrar lá daquele primeiro slide. Quem são os nossos alunos do século XXI? Como que a gente vai fazer que esse aluno aprenda, né? Como que a gente vai conduzir as nossas aulas, certo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso aí. Eu tenho certeza que vocês, num próximo momento, vão trazer aí experiências, relatos maravilhosos de coisas que vocês conseguiram fazer, porque vocês são ótimos sempre, né? Então, por favor, pode passar aí, Carlão. Agora, como eu falei lá das aprendizagens, né, dos métodos de aprendizagem, eu vou explicar para vocês o primeiro método, que é aprendizagem baseada em projetos. Isso também não é nenhuma novidade, vocês já cansaram de ver aí, o pessoal que tem mais tempo aí dentro da escola, já curtiu muito aí alguns projetos, é um sucesso, os alunos amam, né, a escola fica toda movimentada, quem não está participando, fica querendo participar do próximo, porque é muito legal. Então, eu gostaria que vocês contribuíssem nesse momento, aí pelo chat, colocasse aí, quando você vê essa imagem, essa figura, o que isso traz para você, na sua concepção, o que isso significa, né? O que cada uma dessas figuras representam para você, né? Então, a gente tem aqui um relógio, ali do outro lado tem um relógio, junto com um calendário, né? Tem uma coroa, uma engrenagem, aqui tem uma nuvem, né? O que isso representa para você? Contribua aí para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. O que eu vejo aqui é que tudo isso trabalha com um único objetivo, que é fazer com que esse nosso foguete aí decole com sucesso, né? Então, essa é a finalização do nosso projeto. Então, o que eu posso perceber aqui com essa imagem? Tem um óculos aqui, que eu posso dizer que é alguém observando, né? Tem dois menininhos aqui, dando as mãos, pode ser os acordos. Aqui essa nuvem, que é uma ideia super moderna, né, que é a chuva de ideias, né, que a gente pode ter aí no momento de elaboração do nosso projeto. Bom, enfim, tem esse dinheiro aqui, esse RS aqui, cifrão, né, que pode ser dinheiro. Então, tem muitas coisas, que tem um menininho com um troféu, né, que é o sucesso. Bom, enfim, tudo isso, essa figura representa aí um projeto, né? E o que eu posso também notar com essa figura é que tem muitas pessoas envolvidas, vários locais, e principalmente quando ele acontece lá na escola, aqui ele pode ser interdisciplinar, né? Então eu posso envolver todo mundo aqui, todas as disciplinas. Imagina que legal isso acontecendo dentro da escola, né? E ele também não precisa ser só dentro da escola, ele pode ser dentro da escola, fora da escola, ele pode ser lá na comunidade escolar, pode ser lá na casa, né, junto com a família. Então, o projeto aí, ele pode ser trabalhado em muitos aspectos, né, bem legal. Então,
tudo isso voltado para o quê? Para o sucesso, lá para a finalização, para a culminância, né? Para a decolagem do foguete. Então, pode passar, por favor. Então, aqui um conceitinho sobre o projeto. Ele propõe a construção de conhecimento por meio da solução colaborativa de desafios, permite uma conexão com o mundo real, um engajamento entre os pares e impulsiona o protagonismo estudantil e o pensamento crítico. Nossa, tá falando tantas vezes isso, né, do protagonismo, da autonomia, então, dos alunos ativos. Então, vamos repensar tudo isso, né, e colocar isso em prática lá na escola. Porque quando a gente tem um aluno, assim, envolvido, principalmente em projetos, quem já trabalhou sabe, né, a gente consegue lá alunos com mais iniciativas, com mais interesses, tornam significativo aquele momento de aprendizagem, né, alunos mais autônomos, com mais responsabilidades, e principalmente mais envolvidos, né. Eu percebi isso presencialmente lá na escola, que quando o aluno está participando do projeto, o dia que tem aquela aula sobre o projeto, ele nunca falta, né? Porque ele não quer ficar de fora, ele quer participar. Então, realmente, aí abraça o nosso aluno no projeto, ele se sente parte, né? Ele se sente importante. Então, muito legal trabalhar com o projeto, tá? Pode passar um pouquinho aí, por favor. Então, aqui são as etapas, né, que um projeto tem para você que nunca fez um projeto, não sabe como fazer, por onde começar. Então, aqui tem umas etapas, mas tem muita gente aí junto com você na sua escola que já fez, então vocês podem trocar ideias e bolar aí um projeto legal aí para a escola, tá? Então, primeiro surge uma ideia, né, e essa ideia pode ser um problema, tá? Levanta lá um problema, como a gente vai solucionar isso, né? Um plano, que é um cronograma, que tem que ter um começo, um meio e um fim. Então, a duração, quanto tempo vai durar esse projeto? Os objetivos, por que eu quero fazer isso? Né? Qual é a intenção desse projeto? O desenvolvimento, quais são as táticas, né, que eu vou usar para poder desenrolar aí esse projeto? O estudo da concepção, né? A investigação, a elaboração das hipóteses, tudo que pode acontecer durante esse trajeto, né? A discussão da negociação, está aqui, lá sobre aquilo que o Sérgio falou, a importância do professor estar aí aparando as arestas, né, o que pode, o que não pode, o que é permitido, não é porque é um projeto que tudo pode, não é bem assim, então tem dentro das regras, né, então nós vamos conhecer ali quais são as limitações, o que pode, o que não pode, e negociar, né, representação de algo a ser realizado, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês como que termina esse projeto, né, que é a parte mais legal, né, mais interessante. E importante a avaliação e o feedback, porque muitas vezes também já presenciei isso. Às vezes termina lá, tem o dia lá do espetáculo, e tudo acontece, é tudo lindo, maravilhoso, e aí todo mundo vai embora e acabou. É muito importante a avaliação e o feedback, tá? Principalmente para a gente fazer uma autoavaliação, o que eu poderia ter feito melhor, por que determinado ponto não deu certo, não foi tão legal como eu esperava, não atingiu o meu objetivo, o que ficou faltando. Então, essa reflexão, né, essa avaliação, para que o próximo projeto seja ainda melhor, certo? Então, por favor, pode passar. Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela é um método de capacitação ativa que propõe a inclusão da atividade prática como ferramenta de ensino. Em outras palavras, isso quer dizer que ao invés de explicar todos os pormenores de uma atividade, o aluno é convidado a participar de ações reais para o desenvolvimento das competências e habilidades a serem trabalhadas. Então, aqui, ele está tão envolvido que quando surge lá um problema, é ele mesmo que tem que resolver, né? Não é a gente dar tudo prontinho ali para o nosso aluno. É ele correr atrás, ele investigar e qual é a causa, e o que eu tenho que fazer, e assim ele vai desenrolando, ele vai se envolvendo cada vez mais e construindo esse projeto, certo? Então, como eu acabei de dizer, conforme o problema aparece, ele resolve, e assim o projeto vai tendo aí a sua cara, o seu determinado trajeto traçado, chegando lá à culminância, que é o ponto ápice, né? Que se torna lá, naquela parte que eu falei, que é o concreto do projeto, que ele pode ser um jornal, um espetáculo, uma exposição, uma maquete, uma pesquisa, um sarau literário, uma horta, né? Quantas escolas têm horta? Então, pode ser desenvolvido um projeto em cima disso, trabalhar todas as disciplinas, né? Então, assim, tem muitas coisas para a gente trabalhar
muito interessante, o que faz com que o nosso aluno se sinta cada vez mais feliz dentro do ambiente escolar, certo? Então, agora, o Sérgio vai explicar mais um tipo de método, que é o estudo de caso. Tá bom, Sérgio, com você? Obrigado, Gisele. Vamos lá, pessoal. Então, agora vamos passar para o estudo de caso, que é uma tendência, tá? De trabalho com os alunos, porque ele é isso mesmo, o estudo de caso, o aluno ele vai vivenciar, né? Ele vai experienciar uma situação real, por mais que seja hipotético, né? Que o professor vai elaborar o estudo de caso, mas ele vai vivenciar ali, né, outras situações, vai se portar como um outro personagem, né, ele pode pensar como professor, ele vai poder pensar como aluno ou como um pai, né, dependendo das personagens, né, o que você vai propor. O estudo de caso, ele é muito rico por isso, tá? E a tendência atual são os estudos de caso, tá bom? Pode passar, Carlão. Então, o estudo de caso, pessoal, ele oferece a oportunidade de optar por caminhos de aprendizagem a partir de casos reais. Formam-se cenários para avaliar as soluções possíveis e sua viabilidade no mundo real. E olha que legal, quando ele fala que oferece a oportunidade de optar por caminhos da aprendizagem, é aquilo que nós estamos falando, né? O aluno vai escolher o viés, o caminho, o olhar que ele vai trilhar para chegar numa resposta para o estudo de caso ou não. Às vezes, o estudo de caso, dependendo da intencionalidade do professor, não chega num final, né? Numa única resposta. Tá? Isso que eu quero falar. Porque formam-se cenários para avaliar, é aí que é legal, né? Você vai contar historinha. Então, se você quer trabalhar uma variação linguística, por exemplo, língua portuguesa, você prepara todo um cenário, né? O aluno chegou na escola tal, chegou estudando, foi matriculado no sexto ano A, e veio da cidade de Volta Redonda, lá do Rio de Janeiro, enfim. E tem um sotaque diferenciado, e aí os alunos, e aí vai, tá? Estou dando um exemplo que tem que ter uma historinha, um cenário para chamar, para instigar o nosso aluno a resolver. Aí o professor, ele vai querer, colocar a intencionalidade dele. Se ele quer ensinar variação linguística, então, possivelmente, as respostas serão certeiras, serão fechadas, enfim. Mas se ele quer extrapolar, se além da variação linguística também ele quer colocar ali situações culturais, de comportamento, de preconceito linguístico, né? Aí vai além, aí, né, abre margem para várias respostas, né? E nós vamos ver a seguir aí um pouquinho, então. Pode passar, Carlão. Olha lá. Voltamos lá na imagem, vamos resgatar desde lá do começo, olha lá. O modelo tradicional, né, de uma aula. O professor dirige, ele lidera, o aluno faz anotações, segue as aulas e parou aí. No modelo da metodologia de ensino com casos, vai além. Claro, o professor também dirige, ele não lidera mais, ele vai mediar, tá? Mas os alunos fazem anotações, né, pro antes, enfim, né? E segue as aulas, ok. Só que na metodologia tem algo a mais. Na metodologia de ensino de casos. O professor, ele facilita, ele envolve, ele avalia. E o aluno, ele investiga, ele lidera agora, passou nas mãos dele, ele que vai seguir o caminho, o que ele vai responder, que fonte ele vai pesquisar, sob a supervisão do professor quanto a essas fontes, não deixar ele, né, pesquisar qualquer coisa.
Ele apresenta e ele decide, tá? Isso é muito legal, tá? Essa metodologia de estudo de caso, ela envolve uma nova relação pessoal, né, entre o professor e o estudante. Nela, o estudante ele é desafiado a assumir a condução analítica e decisória. A teoria e o entendimento provêm da resolução de problemas ou análise de diversas medidas a serem tomadas. Depende da intencionalidade do professor, como eu disse. Se for alguma coisa mais fechada, específica, então ali tem um problema a ser resolvido e vai ter uma resposta única, né? Agora, se forem diversas medidas, se abrir mais o campo de pesquisa e de respostas, vai aparecer bastante coisa que no único estudo de caso não fecha, né, que pode abrir margem para outros estudos. Tanto o professor quanto os alunos assumem a responsabilidade pela aprendizagem. Os conhecimentos e as ideias são passados do professor para o estudante, do estudante para o professor e do estudante para o outro estudante. O professor se torna o guia do processo e não a fonte da solução. Olha que legal. O professor, ele é o guia no processo e não a única fonte de solução. Para alguns, isso constitui um desafio, que ele é novo, né? Para qualquer pessoa que trabalha com a metodologia, envolve mudança de abordagem, mudança de paradigma, né? Ele não para mesmo o meu fone. Pode passar, Carlão. Olha lá, vamos conceituar um pouquinho mais aqui. O que o caso faz é dar vida à teoria, porque o aluno vai ter que pesquisar sobre, né? Ele vai ter que ter conceito, vai ter que ter uma fundamentação ali teórica e pensar sobre, refletir sobre, puxando os saberes que ele já tem. As formas tradicionais de ensino baseiam-se em aulas expositivas. Pressupõe-se que o conhecimento seja de propriedade única do professor e, por meio de exposições, segue uma só direção, o professor para o estudante. A metodologia de estudo de casos assume que tanto o professor quanto o aluno contribuem para o processo de aprendizagem. Embora o professor esteja mais familiarizado com o material de um caso que os estudantes, sim, porque foi o professor que elaborou o caso, foi o professor que elaborou boas perguntas, né, boas questões norteadoras para o aluno desenvolver esse estudo, mas como os alunos vão estar ali no processo, o aluno pode ter um outro olhar, um outro prisma que o professor não se ateve. Né? Por isso que diz que eles vão construir juntos. O professor, poxa vida, eu não olhei por esse, por esse caminho, eu não olhei para essa questão. Tá ok? Seu conhecimento não é tido como definitivo, pois os estudantes trazem insights e novas perspectivas para as questões abordadas. Pode ir lá, Carlão. Lá. As questões norteadoras. Não vou ficar lendo, porque, né, nós temos aqui um tempo fechadinho para terminar. Então, olha lá. Os professores e facilitadores podem criar seus próprios casos e usar outros já existentes. Na Nova Escola tem, sabe, você pode pegar depoimentos de professores e elaborar um estudo de caso, tá? Eu já fiz assim. Numa outra TPC a gente pode modelizar, tá bom? A gente pensa lá. Algumas questões que podem ser levantadas em conta ao se criar ou escolher um caso. Então, o que você deseja que os alunos aprendam com essa discussão? É algo específico? Vão ter respostas já fechadas, já pré-determinadas, ou são questões mais abertas? Que conhecimentos os alunos já possuem? Quais questões podem ser levantadas nessa discussão? Como casos de discussão serão introduzidos por você? E assim vai, tá? São vários questionamentos, várias questões aqui, tá bom?
para você elaborar o seu estudo de caso. E também tenha lá como você avaliará os alunos, tá bom? Tem avaliação também. Então, vocês viram aqui que o professor, ele precisa ter tudo planejado, né? Ele precisa planejar antes, mesmo que ele saiba tudo, porque ele que planejou, mas outras situações vão aparecendo pelo meio do caminho, porque os próprios alunos vão levantar, né? Então, quando a gente fala aqui de um planejamento, a gente vai passar, então, Carlão, para o próximo slide, que é o planinho de aula, né, de um estudo de caso, tá? Então, o estudo de caso deve conter a apresentação do caso em si, ao cenário, né, o que está acontecendo ali, quais são os atores envolvidos, quais são os problemas a serem resolvidos ou não, né, apenas para reflexão, objetivos da aprendizagem, o conjunto de perguntas e esboço de como a discussão poderá se desenvolver. Dicas para ajudar os alunos a chegarem à solução e recursos como glossário, bibliografia, exemplos de sites que eles vão poder pesquisar, né? Escrever ou preparar um plano ajuda os professores a visualizar como eles querem que a discussão avance e onde querem que acabe. O plano deve ser visto como uma ferramenta em evolução. Sua revisão com base na experiência de ensino é particularmente útil, tá? E o estudo de caso, ele é bem gostoso de ser trabalhado, viu, gente? E com histórias, com um cenário bem envolvente, os alunos gostam, participam, tá? Então, fica aí mais um exemplo. Vamos lá. Agora, eu vou passar a bola para Maria Silvia, viu? Obrigado, gente. Até o momento. Oi, gente. Então, seguindo aqui, conforme a Gi falou lá atrás, a gente vai falar um pouquinho de sala de aula invertida. Vamos estudar um pouquinho, vamos ver como funciona essa sala de aula invertida. Lembrando que ela é mais uma metodologia ativa, né, do ensino híbrido, e que, inclusive, está bem detalhadinha naquele livro que o Sérgio citou, tem bastante, está bem aprofundado lá. Vocês vão achar bastante coisa interessante se quiserem se aprofundar um pouco. Então, como acontece essa sala de aula invertida? Vamos passar para o próximo? Como acontece? Inverter a sala de aula significa que eventos tradicionalmente ocorridos na sala de aula agora podem ocorrer fora da sala e vice-versa. Os eventos que antes aconteciam fora podem começar a acontecer dentro da sala, né? Então, a sala de aula invertida, ela vem para confrontar, vamos dizer assim, ou para ser uma nova opção para a sala de aula tradicional. Ela é uma opção atual, ativa, significativa, diferente da sala do modelo tradicional de aula, né? Porque desde o início, desde o planejamento da aula, a gente vai ver daqui a pouquinho que o aluno vai ter uma participação bem ativa. Então, ela vai de encontro a tudo que a sala de aula tradicional propõe. Então, a gente vê aí, a sala de aula invertida é um modelo pedagógico em que os elementos típicos da aula e da lição de casa são alternados. Como assim? Na sala de aula tradicional, o que acontecia? O professor chegava, ele planejava sozinho, ele chegava, colocava lá o conteúdo, a matéria na lousa, e passava, o aluno ouvia tudo, e daí ele passava aquela tarefa de casa, uma lição de casa, ele passava para esse aluno. Na sala de aula, inverte tudo isso muda de lugar. Por quê? O professor, ele na hora de planejar, ele vai planejar e vai colocar o aluno também nesse momento do antes da aula, ele vai começar ele vai ativar esse aluno antes da aula, tá? A gente vai ver um pouquinho melhor já, no esqueminha. Então, olha lá, pequenas aulas em vídeo são assistidas por estudantes em casa antes da aula. Pode ser pequenas aulas em vídeo, pode ser
a leitura de um texto, a interpretação de um texto, pode ser uma pesquisa proposta pelo professor, podem ser vários tipos de atividades, tá? Aqui está falando de pequenas aulas em vídeo, né? E enquanto o tempo na sala é dedicado a exercícios, projetos ou discussões que os alunos tiveram na hora que foram fazer esse estudo lá em casa. Aí eles vão trazer para a sala de aula e vai acontecer aí a mediação do professor no estudo conjunto. O segundo item aí, aprendizagem invertida, é uma abordagem pedagógica em que a instrução direta se move do espaço de aprendizagem em grupo para o espaço de aprendizagem individual. Na sala, o espaço é transformado em um ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo, em que o educador orienta os alunos conforme aplicam conceitos e se engajam criativamente em um assunto. Então, na sala de aula, o que vai acontecer nesse momento? Que eles já vieram com o conteúdo previamente trabalhado em casa. Eles vão esclarecer as dúvidas com o seu professor, eles vão fazer exercícios em cima desse conteúdo, eles vão discutir, eles vão conversar e realizar mais atividades que o professor vai propor nesse momento. Então, vamos ver no próximo slide um esquema em que eu acho que dá para entender como que funciona esse processinho aí. Então, na prática, nós temos o antes da aula, temos o durante e o após a aula. Vocês estão vendo que tem ali o antes da aula é um círculo que não está completamente cheio, durante a aula vai enchendo, e o após a aula completa o processo. Então, antes da aula, temos o papel do professor, onde ele vai fazer uma orientação muito clara para o aluno. E o aluno, o papel dele, realização da tarefa proposta. O que vai de encontro aí, o que confronta mesmo a aula tradicional? Vai inverter a aula tradicional, né? Na tradicional, o aluno não tinha um conhecimento, o professor planejava sozinho, o aluno não tinha um conhecimento do que ele ia trabalhar na aula. Aí não, aí o aluno tem o conhecimento, o professor já fez esse levantamento do material, o aluno recebeu esse levantamento de material aí, ele recebeu as atividades propostas, e ele tem o papel de realizar essa tarefa que o professor propôs antes da aula acontecer, para aí sim, depois ir para a aula, né? Então, esse planejamento envolve, antes da aula, envolve o aluno. E é muito interessante, porque a sala de aula invertida, ela vai respeitar muito o tempo de aprendizagem de cada um. Esse momento de trabalhar antes da aula, o tempo de cada aluno vai ser respeitado, ele vai poder acessar esse material no momento que for mais conveniente, ele vai poder rever e retomar esse material várias vezes, se necessário. Se ele não entendeu um pedaço, ele vai poder fazer uma pesquisa extra ali por conta própria. Então, vai estimular muito a autonomia mesmo do aluno, já no antes da aula. No durante a aula, então vamos ver os papéis aí. O professor, o papel dele, ele estabelece uma dinâmica na qual os alunos possam trabalhar o que prepararam, já trouxeram de casa. E o papel do aluno, aí no quadro, é uma participação ativa. Então, aí o que a gente vê? O modelo de aula tradicional também inverte completamente. No modelo de aula tradicional, o foco, o centro, era o professor, como o Sérgio falou lá atrás, no início da reunião. E aqui, o foco é o aluno. Ele vai ter trazido o trabalho dele, ele vai ter uma participação ativa, e o professor, ele vai ser central, o aluno vai ter um papel central. E o professor vai mediar todo esse processo, vai conduzir da forma que ele planejou e com foco no que ele pretende atingir. E, finalmente, o após a aula, onde vai fechar esse processinho aí, né, onde a gente vai concluir o processo do antes, durante e depois. Então, aí, qual o papel do aluno nesse após a aula? Ele vai poder ter a sistematização dos conceitos e conteúdos aprendidos. O papel do professor não aparece aí, mas óbvio que ele existe,
que é o papel daí da avaliação de todo o processo, do estímulo da autoavaliação do aluno e da sua própria autoavaliação, como professor, né? E no após a aula, ele dá um feedback, dá uma devolutiva para esse aluno de todo esse processo. Como aconteceu, como poderia ser aperfeiçoado, como foi conduzido o papel de cada um, né? O feedback, a devolutiva aí é muito importante. Então, a gente pode ver que esse modelo foge muito do modelo tradicional e traz muito mais benefícios. Os benefícios são a construção do conhecimento, que é realizada junto, professor e aluno, em conjunto, né? É aperfeiçoado também o aspecto colaborativo. Os dois têm papéis importantes, o professor e o aluno, e isso tem que funcionar muito bem para chegar na meta que eles se propuseram, lá atrás, lá no início, né? E isso daí vai propiciar também outros benefícios. O aluno vai ter que se organizar muito, o professor também, porque ele tem que preparar antes, né? E ajudar o aluno no seu preparo, e vai finalmente aumentar a autonomia do aluno e, consequentemente, o processo de aprendizagem dele vai ser muito aperfeiçoado. Então, é uma prática pedagógica muito interessante, e agora, nesse momento de ensino remoto, né, de ensino híbrido, é bem legal que os professores consigam aplicar isso em sala de aula. É bem interessante de ser colocado em prática, tá certo? Bom, então, para finalizar, gente, esperamos que vocês tenham achado interessante, possam aplicar isso na prática de vocês. Esperamos ter colaborado de uma forma produtiva, proativa, né? Tomara que vocês aproveitem, coloquem aí os comentários tanto no chat quanto na avaliação, que a gente pede que vocês não esqueçam de, saindo daqui, a acionar ali, entrar no link da avaliação e falar um pouquinho das suas dúvidas, sugestões, de tudo que vocês querem, esperam da gente, coloquem lá para a gente trocar uma ideia aí, para a gente trabalhar junto. A avaliação, lembrando que agradecer, né, todo mundo que participou aqui, todo mundo que pôde estar presente, a gente agradece demais, esperamos em breve estar juntos de novo, agradecendo aí os colegas que participaram da conversa, o PCNP Sérgio, a PCNP Gisele, o PCNP Carlos, que ficou aí no suporte, agradeço muito, muito de coração mesmo, sem eles nada aconteceria. E, claro, os PCNPs Roberta e Luiz Cláudio, que colaboraram conosco em todo o processo, que estão ali no chat também. Passo a palavra aí para o Sérgio e para a Gisele também darem um tchauzinho para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Isso, deixa eu falar um tchauzinho então, pessoal. Muito obrigado pela atenção mais uma vez, pela participação e interação aí no chat. E lembrando que o link da nossa avaliação está na pauta que os coordenadores já receberam, né? Mas mesmo assim, né? Nós vamos mandar novamente para eles o link, só o link da nossa avaliação, aí fica mais fácil para vocês preencherem, né? Tá ok? Muito obrigado. Gi, você quer falar um tchau? Então, tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tenham um bom dia.